posso ver as multidões prostradas aos teus pés, ó Rei Jesus. Eu posso ver só mãos erguidas em adoração a ti, Jesus. E em toda a terra um novo canto que exalta e glorifica a ti, Jesus. E em toda a terra um povo santo que vive pra ti, ó Rei Jesus. Recebe a honra, recebe a glória, todo o domínio e poder são para ti. A majestade e as riquezas, tudo aos teus pés, pois és Rei sobre nós, Senhor Jesus. Olá, meus queridos, nós estamos aqui mais uma vez, reunidos para ouvir a palavra de Deus em mais uma culto de quarta-feira. O nosso culto que tem alcançado muitas e muitas pessoas, que têm ouvido a palavra de Deus, que têm estado presente conosco. E nesta hora eu quero pedir que você abra já a palavra de Deus em Juízes, no capítulo 6. Eu vou estar lendo do verso 1 ao verso 4, depois eu não vou estar pegando o capítulo inteiro, vou estar pegando alguns pedaços assim, para a gente seguir aquela linha de raciocínio que Deus está nos dando. E eu quero dizer assim, a palavra de Deus de Juízes, capítulo 6, o verso 1, que diz assim: Então o povo de Israel voltou a pecar contra o Senhor, como antes, e de novo o Senhor permitiu que ele fosse dominado pelos inimigos. Dessa vez o domínio foi dado ao povo de Midian e durou por 7 anos. Verso 2: Os midianitas foram tão cruéis com os israelitas, que os israelitas tiveram de abrir covas e cavernas e construir fortificações nas montanhas. Verso 3: Isso porque depois de cada semeadura feita pelos israelitas, subiam bandos de midianitas, amalequitas e outros povos vizinhos, acompanhavam-nos nos territórios de Israel e destruíam os produtos da terra até perto de Gaza. E quando iam embora, não deixavam provisão alguma em Israel, nem mesmo ovelhas, bois e animais de carga. Bom, aqui eu quero dar um resumido aqui, eu não tenho nem muito tempo para estar aqui falando mais sobre isso, mas aqui vocês já viram que no versículo 1 a gente já começou lendo a Bíblia falando que mais uma vez o povo errou, o povo de Israel, o povo fez o que não era agradável aos olhos do Senhor, desobedeceu a Deus, e mais uma vez Deus foi obrigado a permitir que eles ficassem na mão dos inimigos. Só que agora, se vocês leem aí na sua casa, em Juízes, no verso 4, no capítulo 4, eles fizeram isso também, mas eram outros inimigos que escravizaram eles. E agora o povo que Deus permitiu escravizar ele eram os midianitas. Só que a Bíblia diz que foi por 7 anos, mas eles eram tão cruéis, midianitas, amalequitas, que tudo aquilo que o povo de Israel colhia, toda a plantação, tudo, eles vinham e eles devastavam com tudo, como um bando de gafanhoto. Eles pegavam tudo, levavam tudo, não ficava nada, nem boi, nem ovelha, nada do que plantou. Terrível a situação que eles mesmos se colocaram. Como eu li aqui, no verso 5 do capítulo 6, diz assim: Pois esses bandos subiam com seus rebanhos e tendas e atacavam como nuvens de gafanhotos. Vinham em multidões tão grandes que não dava para contar nem os homens nem os camelos, e devastavam tudo. Imagina, uma multidão.
Uma multidão, querido, vinha e acabava com tudo. A Bíblia diz que não dava para contar os homens e nem os camelos, ou seja, eram numerosos esses inimigos. Ou seja, algo para acabar com a vida do povo de Israel, algo para dar desgosto, desânimo, e a pessoa não querer mais nem viver, porque não sobrava nada mais para eles. O verso 6 diz assim: assim o povo de Israel se enfraqueceu tanto com a presença dos midianitas, que eles clamaram ao Senhor por socorro. Ou seja, eles estavam vivendo uma terrível, um sofrimento, uma guerra terrível. Um momento terrível que o povo de Israel estava atravessando. E o povo, já cansado daquela situação, e até que demorou, porque durou 7 anos, aqui no verso 6, como nós lemos aqui, o povo já estava enfraquecido com a presença do inimigo, e eles resolveram clamar ao Senhor. A mesma história de sempre. Verso 7. Clamando Israel por socorro ao Senhor por causa dos midianitas, ele respondeu por meio de um profeta que disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: fui eu que tirei vocês da escravidão do Egito. Fui eu que os livrei das mãos dos egípcios e de todos os povos que os oprimiam. Eu expulsei todos esses povos e dei a vocês as terras deles. Verso 10. Então eu disse: eu sou o Senhor, o seu Deus. Não sirvam aos deuses dos amorreus que estão ao redor de vocês. Mas vocês não deram ouvido. Ou seja, eles clamaram a Deus debaixo daquele sofrimento que eles estavam. Aí Deus veio e usa um profeta para responder, mas Deus já não vem abrindo porta, abençoando, enviando comida, matando o inimigo, não. Primeiro Deus dá um puxãozinho de orelha. Primeiro Deus faz a ficha cair. Primeiro Deus traz a consciência. Primeiro Deus mostra onde foi que a pessoa errou. E tem errado, porque não é a primeira vez. Primeiro Deus vai e fala: olha, eu sou Deus, eu livrei vocês de todos os povos inimigos. Adorem a mim e não a outros deuses que tem aí por perto de vocês. Naquela época tinha outros deuses que não eram deuses de verdade, deuses com D minúsculo, porque só o Senhor é Deus. Naquela época só o Senhor era Deus, na nossa época só o Senhor é Deus, e em qualquer outra época que venha existir, por anos e anos que ainda venha existir sobre a terra, o Senhor somente vai ser sempre Deus. Não existe outro Deus além dele, querido. Se vierem falar para você disso, daquilo, feche os seus ouvidos. Só Ele é Deus, porque esse recado aqui de Deus não é só para eles, não. Esse recado, essa palavra aqui não é só para o povo de Israel, não é para mim e para você. Só Ele é Deus. Só Ele é o Senhor. Então Deus primeiro vem trazer a eles a consciência, o do porquê que eles estavam passando por aquela situação, para a ficha deles caírem. Desculpa. E Deus vem mostrar para eles o erro que eles cometeram. O que isso significa, pastora? Que o evangelho verdadeiro, ele te confronta. Ele não fica te alisando, ele não fica te esquivando, ele vai de encontro com você. Ele não quer te expor, te envergonhar, não é nada disso, mas ele te confronta. Ele vem e fala para você, com você, no seu coração, o que está de errado, aonde você precisa mudar. Mas ele só não vem e aponta, ele vem e te ajuda. Porque Deus veio aqui e falou e ficou por isso mesmo? Não. Deus é um Deus maravilhoso, Deus é um Deus de misericórdia. Com tudo que ele veio aqui e deu este puxãozinho de orelhas, Deus abençoou esse povo. Verso 11. Então um dia o anjo do Senhor veio e sentou debaixo do carvalho da fazenda de Joás, da família de Abizera, em Ofra. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo. Fazia isso no lagar, local onde as uvas eram espremidas para a produção do vinho, para escondê-lo dos midianitas. Olha a situação. Gideão
também fazendo parte do povo de Israel, vai sabendo que tudo que nós temos de alimento que a terra produz, se os midianitas souberem, eles vão vir aqui buscar. O que ele faz? Ele pega aquele trigo, ele pega e ele coloca no lagar. Lagar era um lugar onde se amassava ali as uvas para fazer vinho. Não era lugar de trigo, e muito menos de malhar trigo. O lugar era errado, mas ele estava fazendo aquilo para esconder o trigo dos inimigos. Ou seja, Gideão não estava entregue, Gideão não estava assim olhando o vento, Gideão não estava paralisado, Gideão não estava amortecido pela luta, pela dificuldade, por aquilo que ele estava vivendo. Não, Gideão não estava entregue àquela situação. Gideão estava malhando o trigo. Olha aí, o anjo vem e senta debaixo da árvore e fica olhando Gideão. Esse anjo ele já veio como resposta ao clamor do povo de Israel. E a Bíblia diz que Gideão estava malhando o trigo. A Bíblia não fala que ele estava com um amigo, com um colega, com um servente, eu não sei. A Bíblia não fala isso. Então eu vou ousar dizer que ele estava sozinho. E eu quero abrir um parênteses aqui, exato nesse momento, para isso. Gideão estava sozinho malhando o trigo. E imagina o coração daquele homem. Ele devia estar revoltado com aquela situação. Ele não devia estar mais suportando aquela situação. Eles deviam estar passando fome. O inimigo vinha, pegava tudo, levava embora. O inimigo vinha, pegava tudo, levava embora. Quem que aguenta isso, querido? Se coloque no lugar desse homem um pouquinho. Imagina a situação da cabeça, do emocional, que aquele homem estava ali malhando e pisando naquele trigo. O trigo é duro, meus queridos. E ele estava ali. E ele estava sozinho. Então eu vou abrir um parênteses aqui para te dizer: nos piores momentos da sua vida, você vai estar sozinho se não for Jesus estar com você. Se Jesus não estiver com você nos piores momentos da sua vida, você vai estar sozinho. Gideão estava num momento terrível da vida dele. Gideão estava num momento terrível. Gideão estava passando um processo. Já já nós vamos ver sobre isso. E Gideão se encontrava só. E você, se você não estiver com Jesus na sua vida, nos piores momentos dela, você vai se encontrar sozinho. Eu vou dar 2 exemplos aqui. Você pode dizer: pastora, muito duro isso. Pois é, vai parecer uma palavra muito dura, mas vai te ajudar. Eu vou dar 2 exemplos. Qual? Você já viu alguma cama de hospital que é de casal? Você já viu alguma cama que tem em algum hospital, por melhor que ele seja, que a cama seja de casal? Não. Você já viu algum caixão que cabe 2? Não. Então eu usei aqui 2 exemplos mais assim duros da vida, para te dizer que se Jesus não estiver com você nos piores momentos da sua vida, você vai estar sozinho. Gideão estava sozinho. E o anjo vai e senta ali. Segura aí em Juízes. Eu quero pedir que você vá agora no Evangelho de Mateus 28:20, que diz assim: e ensinando esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei, e tenham certeza disso, o próprio Deus está falando, eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos, ou até com o fim da terra. Estarei com você todos os dias até os confins da terra. Aqui na minha Bíblia diz até o final dos tempos. Então, o que significa isso, pastor? Que Deus está dando essa promessa, que você permita que Ele possa, que você possa viver Mateus 28:20, e Ele possa estar verdadeiramente com você todos os dias até a consumação dos séculos. Não é no dia bom só, não é no dia só que o sol está brilhando, não. Não é só no dia que parece que está tudo favorável, é todos os dias. Então Gideão aqui não estava sozinho. Ele estava sozinho de pessoa, de ser humano, mas Deus envia um anjo ali. Então o que acontece? Gideão, malhando trigo no lugar de espremer uvas, ele era o quê? Mostrando com isso, um inconformado, um valente, um esforçado, que não estava acomodado com toda aquela situação que ele estava vivendo. Quantas pessoas que devia ter ali tão devagar, tão mole, tão preguiçosa,
Ah, mas é a situação. Ah, mas é os amalequitas. Ah, mas é os midianitas, eu não vou nem plantar. Ah, eles vão vir pegar. Não, Gideão estava inconformado com aquilo. Gideão tinha histórias que ele tinha ouvido dos seus pais, dos milagres passados que Deus havia feito. Ele tinha uma memória. Gideão estava inconformado e ele estava passando um processo. E eu quero aqui falar algumas frases. Guarda isso no seu coração sobre processo. Porque às vezes nós passamos processos na nossa vida que a gente não entende. Deixa eu te dizer, não começa na promessa, começa no processo. Primeiro vem o processo, depois a promessa. Quem despreza o processo não pode viver uma vida de propósito. O processo é o meio que Deus utiliza para te amadurecer. Processo é onde você entra menino e sai homem. O processo é onde Deus trabalha. Ele te quebra. E é melhor estar quebrado no processo do que inteiro fora dele. O processo você não entende quando entra, você entende só quando sai. O processo é o meio que Deus utiliza para você suportar o peso do propósito. Vou repetir essa. O processo é o meio que Deus utiliza para você e eu suportarmos o peso do propósito. Pastor, você está querendo dizer que Gideão não estava ali à toa? Com certeza que não. Gideão não estava malhando esse trigo à toa, ele estava mostrando para Deus com aquela atitude que devia ser extremamente cansativa, porque o lugar era errado, a maneira de fazer era errada. E a Bíblia não fala, mas com certeza ele devia estar consternado, querendo mudança a todo custo. Mas Deus estava vendo o coração daquele homem, e o anjo ali sentado, como nós lemos, o anjo ali sentado, vendo a atitude dele. Então entenda, falando ainda de processo, quem já não ouviu essa ilustração do professor, né? O professor ele ensina a matéria, ele fala, mas chega o dia da prova, da avaliação, ele fica quieto. Mas tem uma grande vantagem. Qual, pastora? Ele não sai da sala. Eu já fiz prova na vida, você também. Você pode se lembrar que o seu professor ele não ficou dando resposta na hora da prova, não. Mas ele também não saiu da sala, para ninguém ficar colando, para ninguém ficar bibliotecando na prova do outro, para ninguém ficar buscando resposta fora. Não. Ele fica em silêncio sim, mas ele não sai da sala. Isso é uma ilustração aqui para entender que às vezes você pode estar passando um processo como Gideão, um problema, e você deve estar se questionando algumas coisas, principalmente se Deus está com você. Mas Deus ele não sai da sala, o professor não sai da sala. Se você permitir, ele vai estar com você. Lembra que nós lemos Mateus 28, 20. Todos, não é um só, não é dois, não é três, é todos os dias. No verso 12 lá de Juízes 6, vamos voltar lá, diz assim: o anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: homem valente, o Senhor está com você. Meu Deus, homem valente. Ele devia ter pensado. Deixa eu te falar, Deus levanta homens comuns para fazer a diferença. Deus estava levantando um homem comum, improvável ali, que era Gideão. E o anjo vai e fala: homem valente, o Senhor é com você. Ele estava mostrando com aquela atitude que ele não estava se conformando com aquilo. E quantas vezes a gente se abate, desanima, se enfraquece e se conforma com uma luta, com uma situação e não faz absolutamente nada. Não busca Deus, não vai na igreja, larga tudo, não quero mais saber. Não, meu querido, se levante. Deus está falando para você, homem valente, Deus é com você. Você está ouvindo essa palavra aqui, não é à toa. Deus te colocou aí para ouvir essa palavra, não é à toa. Deus está falando como ele falou com Gideão. Verso 13, Gideão respondeu: meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso com o meu povo? E onde foram todos os milagres que os nossos pais nos contaram? Com o que aconteceu que o Senhor libertou Israel do Egito? Porém agora o Senhor deixou o meu povo desamparado e entregue ao domínio destruidor dos midianitas. Olha só, ele tinha memória, ele sabia que Deus tinha feito tanta coisa. Deus tinha tirado o povo da escravidão do Egito.
Ele quis dizer, se o Senhor fosse comigo, o Senhor não ia estar deixando isso acontecer. Mas espera aí, a gente é o primeiro a tirar pedra em Deus, pôr um culpado. Não, espera aí, quando eu começo a passar uma luta, quando eu estou num processo, a primeira coisa que eu quero é achar um culpado. E quantas pessoas, o primeiro culpado que ela acha é Deus. O Senhor não viu, o Senhor não está vendo, o Senhor isso, o Senhor aquilo. Mas lembra lá atrás que nós lemos que Deus trouxe consciência àquele povo. Deus fez aquele povo parar e ver e falar, peraí, fui eu que fui adorar outros deuses. Em outras palavras, vamos dizer assim, fui eu que arrumei sarna para me coçar. Aqui no verso 14, Deus responde Gideão, com essa força que você tem, avante, liberte Israel do poder dos midianitas. Sou eu quem o está enviando para essa missão. Olha só, Deus levanta ele, Deus fala com ele, Deus fala. Você pensa que Deus ficou ofendidinho? Não, Deus não ficou ofendidinho não. Que ele falou, se o Senhor fosse com a gente, não. Deus não tem isso não, meu querido. A gente não pode ficar todo dodóizinho, mimizinho, não. Deus não é mimizento não. Deus virou para ele e falou, vai nessa tua força, Gideão. Com essa força que você tem, avante, liberte esse povo. Vai lá, porque eu estou te dando essa missão. Ele quis dizer o quê? Você não vai na tua cabeça, nos teus achômetros. Você não vai achando que você que pode, não. Você vai porque eu estou mandando, Gideão. Ali a gente já começa a entender e ser desenhado que há um propósito dentro do processo. Qual era o propósito, pastora? Deus estava dando uma missão para aquele homem. Deus estava dando uma missão para ele. Deus estava dando a força para ele realizar essa missão. Por isso que ele diz aqui, com essa força que você tem. Força de quem, pastora? Do próprio Gideão? Não, querido. A força de Deus. Ele falou, eu mesmo estou te dando essa missão. Eu vou fazer mais um parênteses aqui. Toda missão que Deus der para você, entenda, junto com a missão, Deus está te dando a força e a capacidade para realizar ela na sua vida. Então, com essa força que você tem, ou seja, Gideão não havia percebido que ele podia, porque ele se achava tão insignificante, mas Deus via a força, a coragem para ele livrar aquele povo. Sabe o que eu aprendo aqui? Deus vê coisas em mim, em você, que nós não vemos. Ele vê, ele sabe. Foi ele que nos criou, ele sabe do que nós somos feitos. Ele vê coisas em mim, coisas em você que a gente não vê. Deus já estava naquele momento falando, porque Deus já vê a obra pronta, né? Nós estamos no processo, mas Ele já vê lá no fim tudo pronto, bonitinho. Então naquela hora, o que eu entendo? Que Deus já estava falando do Gideão pronto, mas Ele estava falando para o Gideão que ainda estava no processo. Então às vezes Deus te dá uma palavra e você não entende, fala, meu Deus, o que eu estou vivendo não combina. Deus tem falado muito isso comigo, e eu sempre tenho trazido aqui, repartido aqui com vocês, palavras que Deus tem falado comigo, palavras que Deus tem usado para me levantar, para me curar, para me restaurar, para me dar vida. E eu sei que se deu para mim, vai dar para você também, com toda certeza. Então aquele homem estava tão para baixo, tão murcho, Deus vem e levanta aquele homem. Verso 15. Gideão respondeu, porém, Senhor, como posso livrar Israel? O meu grupo de famílias é o mais pobre da tribo de Manassés, e na minha família eu sou mais insignificante. Olha só, gente, quanta gente se colocando para baixo. Às vezes a gente fala com pessoas que se dizem até cristãos. Mas a pessoa se vê assim, a pessoa se vê assado. Meu querido, assim como você vê, você vai ser desapalavado. Ele aqui estava falando, como eu vou livrar esse povo? Meu Deus, a minha família é a mais pobre. Dentro da minha família, que já é a mais pobre, eu sou mais insignificante. E Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias, meu querido. Deus usa pessoas comuns. Deus usa os improváveis, como nós lemos aqui, que Deus vê coisas em nós que nós não vemos. E Deus estava escolhendo justo ele, que sabia e que achava que não podia. Verso 15. Gideão respondeu, porém, Senhor, como posso livrar Israel? O meu grupo, a minha família é o mais pobre. Ou seja, Deus não te chamou, Gideão, pelo que você tem, mas Ele te chamou por aquilo que Ele já colocou em você.
Quando Deus fala para você fazer alguma coisa, Ele não está te chamando pelo que você tem, por aquilo que seus olhos estão vendo em você, não por alguma qualidade que você está vendo, algum atributo, não é isso. Mas Ele está te chamando de acordo com aquilo que Ele já colocou, que Ele já depositou dentro de você. Já viu aquele professor que fala, fala para o aluno, eu estou cobrando você porque eu sei que você tem, que eu sei que você pode. A mesma coisa é Deus. A mesma coisa, Ele sabe o que Ele colocou em você, Ele sabe o que Ele depositou em você, Ele sabia o que Ele depositou em Gideão. E Ele está falando aqui para Gideão, Deus não te escolheu por tua capacidade, Ele te chamou para te capacitar de uma forma diferente. Verso 16 diz assim: a isso respondeu o Senhor, eu estarei com você, por isso você vai destruir rapidamente os bandos midianitas, como se fosse um só homem. Imagina, lembra que eu li lá no começo? Que era um povo numeroso, era um povo gigante, não dava nem para contar, nem os homens e nem os camelos, não tinha como contar, era uma multidão numerosa. Mas aqui a Bíblia se refere e fala para Gideão, eu vou estar com você. Primeiro ele fala o mais importante, quem vai estar junto? Ele. Eu vou estar com você, por isso você vai destruir rapidamente, ou seja, não vai demorar, todo esse exército inimigo, como se fosse um homem só. Ou seja, vai ser mais fácil do que você pensa, Gideão. Vai ser mais rápido do que você pensa. Comigo, tudo é diferente. Com Deus, tudo é diferente. Deus resolve, Deus abre porta, Deus fecha a porta, Deus tira aquela pessoa do caminho. Deus, Ele sabe o que Ele faz. Com Deus tudo é diferente. Com Deus tudo é absolutamente diferente. O que Deus está dizendo para Gideão? Por causa da minha presença com você, o que era difícil vai ser fácil. Amém? Guarda essa. Por causa da minha presença com você, Gideão, o que era difícil, o que parecia ser difícil, vai ser fácil. Amém. Você vai vencer isso de uma forma sobrenatural. A tua vitória, Gideão, vai ter a cara de Deus. Aleluia, glória a Deus. Vai ter a cara de Deus, Gideão. Porque você vai destruir toda essa leva de gente como se fosse um homem só, ou seja, um milagre sobrenatural. Por quê? Porque a tua vitória, Gideão, vai ter a cara de Deus. E eu quero declarar essa palavra sobre você. Eu não sei qual é o que você está passando na sua vida, mas eu declaro em nome de Jesus que se você crer, a tua vitória vai ter a cara de Deus. As pessoas vão ficar abismadas. Como pode? Como pode? Como pode? Pois é, vai ter a cara de Deus. Verso 18. Respondeu Gideão, se de fato vai me ajudar desse jeito, e se é certo que estou mesmo falando com o Senhor, faça algum sinal para provar que o Senhor está falando comigo. Eu não vou ler, eu não vou me ater a isso, mas em vários versículos aqui, Gideão vai querendo provar se é com Deus mesmo que ele está falando. O homem estava cheio de dúvida. Verso 18, aí Gideão fala para Deus, peço porém que espere aqui, enquanto vou buscar uma oferta para oferecer ao Senhor. Olha só. Ele pede para Deus esperar ele como se fosse um garoto, como se fosse um colega, ó, fica aqui que eu já venho. E o que mais me deixou abismado foi a resposta de Deus. Continuando aí, a parte C do 18. Respondeu o Senhor, esperarei até você voltar, meu querido. Hora que eu li isso, esperarei até você voltar. O Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, o Deus que fez, que faz e que sempre fará. O Deus que me dá o fôlego para eu estar respirando aqui agora, vira para Gideão e fala, eu esperarei até você voltar. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, o que eu entendo aqui? Que Deus ficou ali esperando. Isso envolve tempo, ou seja, Deus não perde tempo à toa. Ele ganha tempo só com aquilo que é a sua vontade, amém? Deus esperou Gideão voltar porque era plano de Deus, porque Deus tinha propósito ali com a vida daquele homem. Que tremendo, um homem, um Deus todo poderoso, vai e fica ali esperando Gideão. Meu Deus do céu, como Deus é maravilhoso, querido. Entenda essa grandeza, que você possa estar sendo tocado agora pela grandeza desse Deus todo poderoso. Gideão, ele vai pedindo ali confirmação em alguns versículos aqui que eu não vou estar lendo aí, da continuidade do capítulo 6. Ele vai pedindo ali confirmação. Ele vai falando com Deus. E aí, depois ele está vendo que realmente era Deus. Tem um momento que ele fica consternado. Ele fala, nossa, a Bíblia não fala isso, mas ele diz, ai de mim, Senhor,
estou diante do Senhor, eu estou diante daquele que tudo pode. E ele vai e pergunta de novo para Deus: se for o Senhor, agora o Senhor faz isso e faz aquilo. Eu estou aqui resumindo porque eu não tenho tempo para isso também. E aí ele vai falando com Deus. E eu quero que você veja aqui no versículo 25 e no 26 do capítulo 6, diz assim: naquela noite o Senhor disse a Gideão: tome um dos novilhos do rebanho do seu pai, o boi de 7 anos, derrube o altar de Baal que pertence ao seu pai e corte o poste ídolo que fica junto ao altar. Continuando as instruções, disse o Senhor: depois construa um altar dedicado ao Senhor, o seu Deus, aleluia, no altar, no alto do morro. Em seguida, sacrifique o segundo novilho como oferta queimada ao Senhor. Para o fogo, use como lenha o poste ídolo que você irá cortar. Deus queria pôr um ponto final naquilo ali, que foi o motivo da guerra. Deus estava falando para Gideão, em outras palavras: destrói esse altar, destrói isso que foi o motivo e a razão para que os midianitas escravizassem vocês por 7 anos. Para Deus poder mudar a história de alguém, para Deus poder entrar no cenário de alguém, para Deus poder ocupar o primeiro lugar, aquilo que estava no lugar de Deus tem que sair. Então ele fala: você vai lá e destrói tudo, tira o que desagrada a Deus no processo, tira aquilo que impede Deus de agir, coloca Deus em primeiro lugar no teu altar, Gideão. E Deus está falando para você: tira tudo que está no primeiro lugar no seu coração. Eu não sei o que é, pode ser um carro, pode ser dinheiro, pode ser uma pessoa, pode ser você mesmo, pode ser um trabalho, um emprego, um diploma, uma posição, eu não sei, pode ser uma coisa que você está pedindo muito para Deus. Deus está falando: tira do coração, tira do coração não, tira do primeiro lugar da tua vida, tira desse altar e deixa eu ocupar esse lugar que me pertence. Aí sim a história ia começar a ser mudada. Vamos lá pular para o capítulo 7. No capítulo 7, Deus avisa Gideão que tem soldados demais, porque ele estava ali com os soldados, né, que ele ia lutar contra os midianitas. Então tinha aquele monte de exército com ele. Aí Deus começa também, não vou ler sobre isso, você pode ler na sua casa. Deus começa a falar para eles: Gideão tem muito soldado, Gideão tem muita gente, Gideão tem soldado demais. E aí foi saindo uns, foi saindo, tudo conforme a direção que Deus foi dando a Gideão, até chegar aos 300. Gideão ficou só com 300 soldados daquele exército, que eram os 300 que Deus ia usar para, junto de Gideão, eles terem aquela vitória na vida deles. E aqui no capítulo 7 eu vou ler com vocês agora o verso 9, que diz assim: naquela mesma noite, estando os midianitas acampados abaixo no vale, o Senhor disse a Gideão: levante-se e desça ao acampamento, porque farei que você tenha completa vitória. Deixa eu te falar aqui, eu sempre digo isso e sempre vou dizer: nosso Deus não é Deus de metade, nosso Deus não é Deus de pedaço, nosso Deus não é Deus de melhor, nosso Deus é Deus de mudança, nosso Deus é Deus de 100%. Tudo que Deus der na sua vida, você pode ter certeza que vai ser 100%. Ah, pastora, mas eu não vi 100%. Continue crendo até ver o 100%. Continue crendo até ver o sol brilhar. Então aqui Deus viu que Gideão estava meio temeroso, meio duvidoso. Aí Deus vai e dá um sinal para Gideão. Deus vai falar, né? Em outras palavras, vai lá. Eles estão lá acampados lá, o inimigo. E Deus vira e fala para ele, verso 10: mas se você receia atacá-los, receia medo, né? Receia atacá-los, desce até lá primeiro, você e seu assistente puro. Ou seja, vai vocês dois lá e sonda, escuta. Sonda é coisa de mineiro, né, queridos? Então, escuta, vai lá e dá uma escutadinha no assunto do burbúrio deles para você ver. E Deus diz no 11: você ouvirá o que dizem os midianitas, e o que ouvir vai enchê-lo de coragem, de ânimo para atacar o inimigo. Olha como Deus é zeloso, irmãos. Olha como Deus é paciente, olha como Deus é cuidadoso, como isso aqui constrangiu o meu coração. Deus já tinha provado e reprovado que era ele que estava falando com esse homem. E aí Deus viu que ele estava receoso, com medo, e Deus ainda vem e trabalha com ele, tem paciência com ele nesse processo.
E Deus tem paciência com você no processo que você está passando, como tem comigo. Deus é um Deus muito longânimo e paciente. Deus, Ele sabe, cada um tem uma dificuldade, cada um pega de um lado, cada um sabe onde o seu calo aperta. Eu não sou igual a você, você não é igual eu. E às vezes você diz, pastora, mas você não sabe o que eu estou passando. E com todo respeito eu digo para você, nem você sabe o que eu estou passando, nem você sabe do meu coração, da minha mente, e eu não sei da tua. E aqui Deus sonda e vê o coração de Gideão, e Deus fala, não, vai lá e escuta, porque isso vai te encorajar. Pastor, e o que ele foi? O que ele fez? Ele obedeceu e ele foi lá e escutou. E eu quero ler aqui agora no verso 13, daí do 7, que diz assim: Gideão chegou perto, justamente na hora em que o homem estava contando um sonho ao companheiro. Não era coincidência, amados. Era Deus mandou ele na hora que Deus ia fazer um cara lá do exército inimigo falar o que Gideão precisava ouvir. Aí ele teve um sonho e ele começa a contar o sonho. Deus está no controle de tudo. Deus deu um sonho para ele e Deus fez ele contar o sonho justo na hora que Gideão chegou. Quem serve a Deus não tem coincidência, é tudo preparar de Deus. E Gideão chega e ele começa a contar o sonho e ele fala, veja o sonho que eu tive, contando para o companheiro. E Gideão ali escondidinho escutando. Vi um grande pão de cevada que vinha rolando para dentro do nosso acampamento e bateu na tenda do comandante. A tenda virou de cima para baixo e ficou desmontada. O 14. E o outro, que o soldado que estava escutando o sonho, falou para ele, olha só isso, irmãos, o seu sonho só pode significar uma coisa, é a espada de Gideão que vem sobre nós. Gideão, israelita, filho de Joás. O Senhor já garantiu a vitória dele sobre todos nós, midianitas e nossos aliados. Aleluia, glória a Deus. O verso 15 diz assim: quando Gideão ouviu o sonho e sua interpretação, adorou a Deus, depois voltou ao acampamento israelita e bradou, todos de pé, porque o Senhor entregou o acampamento dos midianitas nas mãos de vocês. Aleluia, glória a Deus. Deus não falou, você vai ouvir algo que vai te encorajar. Até o inimigo sabia que já tinha perdido. Até o inimigo já sabia que tinha perdido. E Gideão ainda estava meio receoso. Querido, deixa eu te falar, quem serve a Deus não tem luta, pastora? Com certeza que tem, a Bíblia diz que tem. Não é o homem que está falando, é a Bíblia que diz. Mas Ele garante a vitória sobre todas elas, porque nós somos mais do que vencedores em Cristo, na palavra. E Ele às vezes fala com você, você fica com medo, achando que não vai ter vitória, pois até o inimigo sabe que você já venceu. Até o inimigo aqui já sabia. E Gideão volta cheio de gás, cheio de fôlego. Ou seja, Deus no processo dá sinais. Isso aqui que Deus fez foi um sinal que Ele deu do favor dEle sobre a vida dele. Se você ler em Salmos, isso é de Deus, pastora, dá sinal? Com certeza. Salmos 86, 17 diz assim: dê-me uma prova, ou seja, um sinal que realmente vai me ajudar, alguma coisa que deixe envergonhado os meus inimigos quando eles virem que o Senhor me ajudou e me consolou. Aleluia. Sabe o que significa isso? No meio desse processo que você está passando, você pode falar: Deus, me dá um sinal do teu favor, me dá um sinal que o Senhor está comigo nessa situação, na minha família, na minha casa, na minha saúde, eu não sei. E Deus vai te dar um sinal, como Ele deu esse sinal para Gideão. E Gideão se alegra na certeza da sua vitória, e ele volta e fica ali todo contente. Ele já não tinha visto a vitória ainda, ele tinha escutado o inimigo falar. Isso me lembra Elias, não vou ler sobre isso. Você pode ler depois no primeiro livro de Reis, capítulo 18, quando Neemias vê, ele já cria, mas quando ele vê o seu servo falar para ele de uma nuvenzinha do tamanho da mão de um homem, que é algo insignificante em um céu tão grandioso, o que ele faz? Ele já fala: pode avisar o Acabe que vai chover, que vai vir uma tempestade. Ou seja, ele escutou ali, ele viu o sinalzinho da nuvenzinha, ele viu o sinalzinho do inimigo falando no campo do inimigo. O que aconteceu? O que ele fez? Ele já começou a tomar posse da vitória, e ele já começou a falar: Deus já entregou o inimigo nas nossas mãos. E foi exatamente isso, querido. Ele se levanta ali, eu não tenho muito tempo para isso, mas se você continuar lendo, ele se levanta, ele vai com os 300, ele toca as cornetas,
ele tem ali vasos de barros em suas mãos com tocha acesa dentro, e eles fazem ali como Deus manda, e eles vão para cima do inimigo. No verso 22 aqui do capítulo 7 diz que eles vão, quando soar as 300 cornetas, o Senhor fez com que os inimigos se virassem uns contra os outros, de tal maneira que houvesse tremenda matança entre eles, de uma ponta a outra do acampamento. Quando eles começam a tocar as trombetas, Deus faz com que eles mesmos comecem a se matar. Alguns fugiram, eles foram atrás, e ali Deus dá a vitória. E a Bíblia mesmo fala isso no capítulo 8 aí de Juízes, no 28, diz assim: termina aqui a fiel narrativa de como Israel derrotou e dominou os midianitas. Midian nunca mais levantou a cabeça, e a terra gozou de paz por 40 anos enquanto viveu Gideão. Amém? Lembra que eu falei que Deus não faz nada pela metade? Deus dizimou o inimigo, deu vitória. Enquanto Gideão viveu, eles viveram em paz. Nunca mais ninguém daquela terra se levantou, e Deus dá a vitória. Então eu quero te dizer uma coisa: Deus sempre vai cumprir o que promete. Deus sempre vai cumprir. Eu quero pedir que você feche os seus olhos, que nós vamos fazer uma oração. Nós vamos fazer a oração. Eu acredito que Deus falou muito com você. Eu não sei o processo que você está vivendo. Eu sei o que eu estou passando, meu processo. Eu não sei o seu. Eu não sei o que você está vivendo. Eu não sei qual é o processo que você está. Mas eu quero te dizer que há um propósito. E você só vai entender esse processo quando você sai dele. Não adianta questionar, não adianta murmurar, não adianta praguejar, não adianta querer pôr culpa em Deus e nem procurar culpado. Olhe para a sua vida. Olhe para você. Nos piores dias da sua vida, se você não estiver com Jesus, você vai estar sozinho. Eu estou recapitulando aquilo que Deus já veio falando. Que Deus usa improváveis. Deus falou com Gideão: vai nessa tua força. É nessa tua força, essa missão é eu que estou te dando. E Deus está falando, nessa missão que Ele te colocou aí, nesse processo que Ele permitiu você passar, Ele é com você. Ele está com você. Ele é com você para você ter vitória sobre essa situação e sobre esse inimigo, seja ele qual for. Seja ele qual for. E com seus olhos fechados aí, seu coração ligado em Deus. Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos. O Senhor já está falando comigo e com essa pessoa. O Senhor já está ministrando no nosso coração o que o Senhor fez com o coração de Gideão. Eu não sei o processo que essa pessoa está passando. Eu não sei o que ela está vivendo na vida dela, mas o Senhor está ali, Pai, cuidando, amparando, direcionando. E eu quero pedir, Pai, sem muita delonga, porque a palavra falou muito em si. Eu quero pedir, Pai, eu coloco nas Tuas mãos, Pai, a vida dessa pessoa que me assiste agora, que está atravessando uma situação, às vezes uma dificuldade, um processo na vida, sem entender o que está acontecendo. Que ela se esforce no Senhor e ela saiba, assim como Deus foi com Gideão, Deus é comigo também. E assim como Deus deu vitória para Gideão, Deus deu vitória para mim também. Toma posse, meu querido. Começa a rejeitar o desânimo, a fraqueza, as mentiras. Gideão se achava insignificante. Começa a lançar isso fora do teu coração. Começa a dizer: eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Deus é comigo. Mesmo que pareça que você não sinta isso, mesmo que pareça que isso não é verdade, comece a declarar, porque isso sim é a pura verdade. Deus é com você. Deus tem vitória para a tua vida. Eu repreendo toda ação do inimigo contra a tua casa, contra a tua saúde, contra a tua mente, contra o teu emocional. E eu ordeno: sai agora todo ataque do inimigo. Que essa pessoa agora receba a força de Deus. Que essa pessoa agora creia na sua vitória, em nome de Jesus. E eu estendo a minha oração para todos que nós temos orado. Todas as pessoas, Pai, continuamos orando pela cura completa do Enzo. Continuamos crendo nessa cura, porque Deus é fiel. Continuamos crendo na cura, meu Pai, do Pedrinho. Na cura completa, meu Pai, do Yuri. Meu Deus, em nome de Jesus, da Rosa. E de tantas outras pessoas que têm o seu nome ali, do nosso irmão Valdir. Cada pessoa, cada situação, cada circunstância. Os nomes de pessoas que têm chegado ao nosso grupo. Visita, Pai, cada um com cura e com milagre e com livramento. Assim nós oramos e cobrimos todos agora com a tua bênção. Todos que me assistem e a sua família, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido.
Fique com essa palavra no seu coração. Volte lá, leia de novo, assista esse vídeo de novo, quantas vezes precisar. Compartilha com alguém que você sabe que vai precisar dessa palavra, que está precisando, que está passando um processo e está precisando ouvir essa palavra. E querendo Deus, nós estaremos aqui de volta para mais uma vez ouvirmos da palavra do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Posso ver as multidões prostradas aos teus pés, ó Rei Jesus. Eu posso ver só mãos erguidas em adoração a ti, Jesus. E em toda